Nono ano, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto encontro de laboratório. Uma pena que é a distância, eu jurava que em julho de 2021 estaríamos todos aqui com o laboratório lotado. Em breve. A nossa prática é sobre um experimento que eu já vou entrar falando sobre ele, é o transporte através da membrana. E primeiro a gente faz o experimento, enquanto ele ocorre a gente conversa mais um pouquinho. Os materiais que eu utilizei para essa prática, galera: um becker de vidro de 2 litros cheio de água, um funil de vidro preso nesse suporte, esse suporte anda, vai para cima e vai para baixo, papel celofane, percebam que o papel celofane está cobrindo o funil de vidro, e o papel celofane ele vai funcionar como uma membrana, tá? Que é exatamente o tema da nossa aula. Eu tenho uma solução aqui de água com açúcar bem concentrado, coloquei bastante açúcar, tá? Diluí esse açúcar na água e adicionei um corante amarelo. Poderia ser qualquer corante, mas é só para a gente diferenciar esse ambiente, esse meio dentro do funil de vidro e o ambiente que está dentro do becker, ok? Mergulhei novamente essa solução aqui dentro do funil de vidro, cobri, já estava coberta, né, com papel celofane, fechei com uma fita adesiva e aí a gente vai fazer o experimento, tá? Eu vou abaixar o suporte e vou mergulhar essa minha solução no becker. Só um detalhe, vou pedir para o Robson aproximar, percebam que está marcado aqui em caneta, eu fiz várias marcações nesse funil, tá? Que é exatamente o nível da nossa solução, água com açúcar e corante, ok? E vou mergulhar essa solução na nossa água destilada, tá? E a gente aguarda 10, 15, 20 minutos e a gente vai ver o que acontece. Como estamos à distância, como estamos conversando através de um vídeo, daqui a pouco a gente vai retornar para continuar essa discussão. Mas é importante a gente saber e mencionar os níveis e olhar o nível que aquela solução amarela se encontra dentro do funil de vidro. Por que eu estou falando isso enquanto a solução vai agindo, o experimento vai agindo aqui? Essa aula é uma aula de transporte através da membrana. E vocês viram com o professor Barcelos que o transporte através da membrana ele tem 2 tipos principais. Ele pode ser do tipo passivo e ele pode ser ativo, tá? Edu, me lembra aí, por favor, quais são as principais diferenças do transporte ativo para o transporte passivo. O transporte passivo não há gasto de energia. O transporte passivo não há gasto de energia. Essa energia na forma de ATP, tenho certeza que vocês já ouviram falar. O transporte ativo ocorre gasto de energia. Beleza. Então, essa é a nossa principal diferença. Só que dentro do transporte passivo, e é para ele que a gente vai olhar hoje, é para o experimento que a gente vai olhar hoje, é um transporte passivo que vai ocorrer ali, e a gente vai discutir sobre isso. O transporte passivo, ele é dividido em osmose e difusão. Não vou entrar em detalhes aqui na difusão, mas vocês sabem que essa difusão ela pode ser simples ou ela pode acontecer através de um facilitador, uma proteína facilitadora, e aí ela seria uma difusão facilitada. Eduardo, qual é a diferença então, deixa eu pegar a caneta azul aqui, qual é a diferença então entre a osmose e a difusão? A principal diferença aqui é um transporte passivo, não há gasto de energia, tá? A principal diferença aqui é o seguinte: na osmose há o transporte, a passagem através da membrana de um solvente. Na difusão há o transporte, a passagem através da membrana de um soluto, ok? Na nossa solução do experimento, vou buscar aqui para vocês, essa soluçãozinha de água e açúcar, o açúcar está dissolvido, o açúcar soluto está dissolvido na água, o nosso solvente, ok? E aí, gente, poxa,
qual é o objetivo, então, desse transporte? Por que esse não tem gasto de energia e esse há gasto de energia? É importante a gente pensar, é importante a gente relembrar as aulas que vocês tiveram com o Barcelos, que o transporte passivo não há gasto de energia. Isso significa que ele vai ser a favor do gradiente de concentração. O que é a favor do gradiente de concentração? A favor do equilíbrio. Tende ao equilíbrio entre os dois ambientes. Tá? Então, uma situação aqui, que eu tenho uma membrana, uma situação hipotética, tá? Eu tenho uma membrana, então eu tenho meu lado A e o lado B. Ok? E eu vou colocar em vermelho, representar em vermelho, esses dois ambientes estão com água, tá? Eu vou colocar em vermelho o soluto, que é o sal ou o açúcar, tá? Aquilo que está sendo dissolvido naquele solvente em menor quantidade. Vamos olhar, vamos analisar a quantidade, a concentração de soluto do lado A para o lado B. A gente consegue observar que há mais soluto no meio A do que no meio B. Ou seja, esse ambiente, esse meio, está mais concentrado de soluto. E por isso ele é um ambiente hipertônico. O lado B, por ter menos soluto do que o lado A, é um ambiente menos concentrado, é um ambiente hipotônico. E aí, dependendo do transporte, osmose ou difusão, duas coisas podem acontecer. Se eu estou falando da passagem de água entre os meios, através da membrana, eu estou falando de osmose. Se eu estou falando de difusão, eu estou falando de transporte de soluto. Então, vejam uma situação. O que pode acontecer, pensando no equilíbrio, para que essas concentrações de soluto fiquem equilibradas, tanto no lado A quanto no lado B, o que tem que acontecer com o transporte de soluto? Vocês concordam que é isso aqui? Tem que passar pontinhos vermelhos para cá, do meio A para o meio B, para que as concentrações fiquem igualadas. Eduardo, esse transporte é para sempre? O A para o B vai passar soluto do A para o B para sempre? Não. Esse transporte ele é sem gasto de energia, a favor do gradiente de concentração, a favor do equilíbrio, e ele ocorre até que as concentrações se igualem. Tá? Nesse caso, nesse exemplo que eu dei, isso aqui é uma difusão. Por quê, Eduardo? Porque a passagem de soluto do meio hipertônico, mais concentrado, para o meio hipotônico, menos concentrado, até que as concentrações se igualem. Ok? Vou apagar essa parte, essas setinhas. Agora, gente, lembrando que esses dois recipientes, esses dois ambientes, estão cheios de água, tá bom? Agora eu vou fazer o transporte de água. Eu tenho uma membrana semipermeável, então, onde ocorre a passagem da água, mas o soluto não passa. Esse ambiente A ele continua hipertônico, mais concentrado de soluto. Esse ambiente B ele continua hipotônico, menos concentrado de soluto. Mas o soluto não atravessa a membrana. O que atravessa a membrana é a água, é o solvente. E o que tem que acontecer, então, para que essas concentrações se igualem? Vamos pensar, se a água passar do A para o B, eu vou estar aumentando a concentração desses solutos e vou estar diluindo esse ambiente B. Então, eu vou estar diminuindo ainda mais a concentração daquele soluto. Ou seja, na osmose, ocorre a passagem de água, de solvente, do ambiente hipotônico, menos concentrado de soluto, para o ambiente hipertônico, um ambiente mais concentrado de soluto. Ok? Para quê, Eduardo? Para que as concentrações se igualem. Então, essa passagem de água do meio B para o meio A vai acontecer para sempre? Não. Esse transporte ele vai cessar, ele vai acabar quando as concentrações se igualarem. Tá? E aí depende da membrana que a gente está trabalhando. No nosso experimento, a gente está trabalhando com uma membrana semipermeável, né? O papel celofane,
que está mergulhado aqui junto com essa solução, ele está representando uma membrana semipermeável. Então, vai ocorrer a passagem de solvente, mas não de soluto, tá bom? Ou seja, o açúcar que está dentro do funil de vidro, ele vai ser mantido nesse funil de vidro, tá? Agora, em relação a isso que nós conversamos, em relação às diferenças de concentração, vamos pensar? Eu tenho dois ambientes. Eu vou chamar de ambiente A o meu becker com água, só água, tá? E o ambiente B é o meu funil de vidro com água e açúcar. Eu pergunto a vocês, qual ambiente está mais concentrado? Um segundo para vocês pensarem, mais um segundo para vocês pensarem. O ambiente mais concentrado é o meio que tem água e açúcar, porque eu tenho maior concentração de soluto do que no ambiente que não há açúcar, não há menos solutos, tá bom? Então, a concentração do meu ambiente B hipotético que eu estou falando, dentro do funil de vidro, a concentração é maior do que do becker. E aí, o que espera-se acontecer? Baseado nessas informações que nós conversamos, há uma membrana que divide os dois ambientes, eu tenho o funil mais concentrado e o becker menos concentrado de soluto. E essa membrana, ela não ocorre a passagem de soluto, somente ocorre a passagem de água. Vamos ver se eu já tenho o resultado? Então, eu vou subir esse suporte e nós já temos um resultado. Eu vou pedir para o Robson aproximar. Eu vou botar aqui assim, não tem problema pingar, só para que fique claro para vocês. Vocês estão vendo essa... Tem alguma marcação aí, Robson? Sim. Vocês estão vendo essa marcação aí, né? Agora eu vou fazer uma outra marcação para a gente ver o nível da água e dessa solução. Água, açúcar e corante. Eu vou marcar aqui do meu ladinho, que é mais fácil, tá? Vou pegar outra caneta. Para a gente observar. Percebam, agora eu vou virar mais uma vez para que fique possível essa observação. Esse traço preto foi o traço que eu fiz antes do vídeo começar, antes do experimento começar. Esse traço vermelho eu fiz agora, que representa o nível da água, né, que essa solução se encontra no funil de vidro. Eu fiz essa marcação antes de mergulhar num becker grande de água e fiz essa marcação depois que eu retirei esse funil do meu becker. Ou seja, olhando essa situação, gente, a gente concorda, a gente precisa concordar, vocês precisam concordar comigo que o ambiente dentro do funil de vidro era um ambiente hipertônico, um ambiente mais concentrado. E qual foi o transporte que ocorreu? Osmose. A água passou do ambiente menos concentrado de soluto para o ambiente mais concentrado de soluto. E como é que eu provo isso para você? Tem algum corante amarelo nesse becker? Eu estou mostrando que a água passou daqui, do becker grande, para o funil de vidro. O que a gente poderia ter feito também era marcar esse becker, o nível de água dele, e depois marcar novamente após esse transporte. Mas essa parte, essa marcação, ela é mais do que suficiente para mostrar que houve um transporte através de uma membrana representada pelo papel celofânico. Tá bom? Queridos, muito obrigado pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Uma pena não estarmos todos aqui juntos e presentes e aglomerados para a realização desse experimento. Bom recesso, espero encontrá-los em breve. Um grande beijo e até a próxima.